Chegando, galera, mais um episódio do HPcast. Hoje eu tô com uma amiga que faz, desde quando eu comecei a gravar, eu falei, cara, eu vou chamar ela um dia, porque vai dar um papo muito massa. Já tinha falado pro Hudson. E, cara... Eu falei assim, certeza mesmo, Pedro? Certeza. Será que ela vai dar... Será que ela vai contribuir? Assunto dá babado. Vai dar, no mínimo, fofoca. Se for pra causar, a gente nem vai. Isso aí. E olha que ela causa, hein? Ó, mulher com quase 2 metros de altura. Verdade, cara. Mulher que chega... Sem salto. Sem salto. Já teve vários cabelos, curto, comprido, várias cores. Legal. Não é nem do Mato Grosso do Sul, veio cair aqui, trazendo... Só esse assunto aí do cabelo já me deu uma curiosidade, depois eu vou perguntar. Anota aí. Tá anotado. Trouxe chimarrão na terra do tereré, aprendeu a tomar tereré. Mas ela também é uma moça que é estudada, é uma moça que tem um currículo legal, já fez FGV, é RP. Como que fala? Por exemplo, quem faz publicidade é publicitário, quem faz relações públicas é o quê? É relações públicas. É relações públicas, tá. Não tem muita... Infelizmente. Inclusive, quando eu comecei a faculdade, existia uma divisão na UX, no Rio Grande do Sul, bem grande, assim, publicitários não se davam com jornalistas, não se davam com RPs. Uhum. E eu tinha esse preconceito, eu não gostava de publicitários. E hoje eu sou totalmente publicitária, marqueteira, eu acho que nós comunicadores somos um pouco de tudo, e isso é muito importante para o negócio funcionar. Total. Mas existe uma confusão ali entre RP e publicitário? Existe ego. Ah, sim. Igual publicidade e jornalismo também, eu acho que tem um pouquinho. Exatamente. Entre os três existe esse... Total. Ah, tá, mas a formação é uma e chega ali... São 2 anos que são o mesmo curso e depois os últimos 3 anos são específicos. Tipo uma medicina, então. Exatamente. Legal, não sabia. O jornalismo mais especializado. é mais né? especializado Sim. na parte de redação e pesquisa, parte de publicidade em criação e desenvolvimento de peças e a parte de relações públicas em estratégia, pesquisa de mercado. Ah, é natural existir né? Porque é tipo uma rejeição, né? Ah, vocês vão pra aí, eu vou pra cá. É tipo, então vai, né? Por que você vai pra aí? Porque aqui é melhor e tal, né? Então, Exatamente. E o que mais? Ó, a Naitan. Ó, já falei quem que é a nossa convidada, mas a Naitan... Não dá pra ler todo o currículo aí, Não, né? não dá. Eu até deixei de lado, porque eu sei algumas coisas... Vai ter que ficar girando assim, ó, sabe? Gente, que era, Mas, ó, já trabalhou com assessoria de imprensa, marketing, agência de publicidade, uma das agências mais inovadoras no Mato Grosso do Sul. Tem um título aí que eu acho que é a única Omnichannel 100%, que Legal. trabalha on-off, ela vai explicar o que é isso também. Uma mulher que é super comunicativa, uma mulher que tem uma presença... Não, a gente não conseguia começar, né? Foi falando. Mas que também trabalha no mercado de entretenimento, mercado de luxo. Massa. E a P toda. Só para não falar. Exatamente. Legal, massa. Dona da P toda. Pronto. Apagadora dos boletos. A Naitan Kamati, é assim que fala? A Naitan Kamati, exatamente. Me chamam de Nana, Ana, mas a Naitarp durante um tempo, porque meu Instagram era @NaitanRP. E aí eu mudei para Naitan NKT um tempo atrás, por uma questão, porque a RP só eu sabia realmente o que significava e eu acredito que eu não seja mais apenas relações públicas. Então eu falei, tá na hora de realmente reposicionar. Foi quando eu mudei a cor do cabelo, foi quando eu fiz várias alterações aí para esse novo momento que a Rise está vivendo e eu também, né? Legal, mas essa questão, é até isso aí que eu tinha falado do cabelo. Boa, já puxa. Cara, o cabelo tem tanto poder assim, como que é essa meu parada? tinha, né? Acontece quando... Até porque Pra você mim, falou que era tatuagem- vermelho, né? Isso, Era pra mim, ruivo. tatuagem, cabelo, eu mudo conforme realmente a proposta que eu quero transmitir da minha imagem naquele momento. A minha tese de TCC, inclusive, foi sobre identidade, imagem e reputação. Então, eu trago muito isso, que a imagem é o que a gente transmite da nossa identidade, as pessoas captam, e a nossa reputação é o que a gente constrói através da imagem que as pessoas captam. Então, quando eu mudei para cá, eu me tornei ruiva, eu queria um reposicionamento total da Naitan que eu era. E chegou um momento que eu me olhava no espelho e eu achei que aquela Naitan tinha feito o papel dela. E eu me despedi da Naitarp e virei a Naitan NKT mesmo. E aí cortei cabelo, troquei cor, enfim. Pesquisei sobre isso, houve colorimetria, essas coisas assim, tudo? Sim, tudo, principalmente com o meu sócio, com a galera lá da agência, porque
Eu gosto muito de mudar. Eu acho que a gente é uma metamorfose o tempo todo, é constante evolução. Me excita sempre aprender algo novo, saber algo novo, conhecer pessoas novas, viver desafios novos. Eu não gosto de rotina. Então, por mais que eu tenha hábitos, eu tenho ali a minha rotina, entre aspas, eu não gosto de monotonia. E eu não consigo viver nesse ciclo de padrões. Então, eu estou sempre, sabe, mudando. E uma das grandes mudanças para mim foi realmente as tatuagens na mão. Quando eu mudei para a Rise tinha 1 ano. Sim. E foi quando eu realmente decidi que eu ia ser marqueteira. Porque até Depois então... de 1 ano de agência? A Rise teve um período que, assim, eu ainda divagava, óbvio, né? Eu comecei na garagem da minha casa, como você sabe, com R$0 e 0 clientes. E eu fazia café para mim mesma e eu achava aquilo, assim, um ambiente corporativo que eu mesmo criei. Eu já tinha tido grandes experiências anteriores em Grupo RBS, em Groupon, em Café de la Musique, em marcas grandes, tanto na área comercial quanto na área de relações públicas, experiência de clientes, atendimento. E quando eu abri a Rise foi porque, cara, ou é uma experiência que eu vou viver agora ou eu não quero viver isso daqui 10 anos, né? E eu acabei fazendo a tatuagem na mão como assim, a partir de agora eu não estou mais nem aí se as pessoas olharem para mim e me julgarem por isso. Porque eu ainda vinha de uma formação que, imagina, tatuagem na mão era algo que não poderia estar no meio corporativo, né? E graças a Deus hoje isso não existe mais. A minha empresa é uma referência que eu falo assim, qual que é a tua opção sexual? Depende do dia, a hora, né? A gente vive na diversidade e isso é incrível hoje, a liberdade de expressão que as pessoas têm para ser, fazerem e curtirem o que elas tiverem afim e mudarem de ideia, como a gente mesmo estava falando. É interessante você falar isso, que me lembrou de 2 coisas sobre reputação e identidade e quebra-cabeças. Olha que interessante. A gente não controla 100% o quebra-cabeça que as pessoas vão montar na cabeça delas sobre a gente. Porém, a gente controla 100% das peças que a gente vai fornecer para elas montarem. Então, é as coisas que você já fez aí. É um gancho, né? Com certeza, é um gancho. Opa, olha lá, a energia da mulher é tão braba. Até uns picos Tá até dando uns picos, uns flash aqui de luz, rapaz. E uma outra coisa que eu aprendi sobre reputação e identidade e autenticidade e integridade. Reputação é o que os outros falam de você. Pode ser positivo ou negativo. Sim. A identidade, a integridade é aquilo que você sabe que você é e faz. Sim. Mesmo quando ninguém está olhando. Entendeu? Então, você vê discrepância nisso? Vejo, com certeza. Tanto que, assim, de uma forma positiva, um exemplo. Eu nunca misturei nada da minha empresa no sentido financeiro. Mesmo, às vezes, eu realmente não tendo R$1 no meu bolso, a Anaíta é pessoa física. A Rise nunca deveu um fornecedor. A Rise nunca teve um nome sujo na praça. A Rise nunca se indispôs. Eu nunca tive esse problema, que a maioria dos empreendedores está num bololô, né? Por questões óbvias, a gente acaba se confundindo. Então, eu não consigo ser uma pessoa na frente das câmeras, ou na frente dos clientes, ou na minha rede social e ser outra diferente por trás. Quem trabalha comigo, quem me conhece, sabe que eu sou sincericida até demais. Eu realmente aprendi, meu pai me ensinou, aponta o dedo e segura os dentes. Então, você quer falar o que você pensa? Agora, você segura também o que vai vir com relação à opinião das pessoas. E elas existem, né? Sim. Então, isso é uma coisa. E vai muito ao encontro pelo que a gente estava falando a respeito das novas empresas. Quando eu comecei, gente, eu fui muito humilde, sabe? Eu hoje respeito muito as grandes agências. Eu acho que a Rise ainda tem 5 anos de história, mesmo assim já causou um rebuliço. Tem muita gente que olhava para nós, ou até para mim, e falava, olha, não vai longe, é uma empresa de garagem. E eu sempre fui muito resiliente, dedicada e comprometida com aquilo que eu queria para o negócio, que era realmente levar ideias, inovação e melhores técnicas e métodos de comunicação para as empresas, seja através de eventos, através de campanhas offline, através do mundo digital, através do marketing de influência, do endomarketing, enfim. E hoje você pega muitas empresas que eu incentivo que comecem, eu digo assim, gente, tem mercado para todo mundo, eu não vejo concorrência, nunca vou bater boca com ninguém por causa disso, porque são feelings, às vezes o cliente não tem o feeling da Rise, mas tem o feeling de outra empresa e vice-versa, né? Só que as empresas estão cagando muita regra no poder da expressão aqui da palavra, sem case, sem histórico, aquela história do coach de Uno, que a gente brinca, né? Eu não me sinto apta a ensinar muitas vezes para as pessoas muitas coisas que elas olham para mim e perguntam.
E coisas que eu já tenho sola de sapato, eu poderia realmente contar histórias Sim. e fatos sobre Sim. aquilo e o que eu conquistei, que é nítido, é claro, está nos números e está Claro. na minha reputação, tanto minha quanto da empresa. Mas as pessoas estão muito mais empolgadas, às vezes, com o que vem em torno da imagem de ser dono de uma empresa, de fazer parte de um mundo famoso, de um mundo cheio de oportunidades e relacionamentos, enquanto elas precisam, antes disso, entender que existe muito, muito sacrifício no processo. Em 2017, que foi o que eu estava comentando, que a Rise teve um ano que eu não tinha 100% decidido, foi o ano que eu abdiquei de muitas coisas. Eu abdiquei dos meus amigos, abdiquei do meu corpo, da minha saúde, da minha alimentação, abdiquei de ter qualquer tipo de rotina que não fosse o trabalho. Eu trabalhava domingos, sábados, de manhã, de tarde, à noite, porque eu precisava ser o RH, o financeiro, o jurídico, o criativo, eu precisava ser tudo na empresa. Então, é muito sacrifício. E aí você tem as pessoas que aguentam ao teu lado a jornada e as pessoas que falam, cara, desculpa, eu não concordo, a gente se vê por aí, bebe uma e é isso. Então, falta um pouco, eu acho, disso, assim. E aí você vê muitas empresas começando e fechando muito rápido. Sim. Porque as pessoas não estão acostumadas a comer a merda. Aquilo que eu falo assim, para tomar champanhe comigo, tem que comer toda a grama, né, que eu plantei. Então, assim, tem um ônus. Tem um ditado chinês que fala assim, coma o amargo para saborear o doce. Exatamente. Todo mundo só quer o doce, né? Exatamente. Tem aquela história, né? As pessoas olham para você, elas veem o que você está fazendo e falam assim, vou fazer igual para ter o resultado que ela tem. Mas ela não parou para analisar por onde você caminhou. Sim. Então, assim, você consegue ter o resultado, eu consigo ter o resultado que você tem hoje. Eu consigo, mas não fazendo o que você faz hoje, mas sim fazendo o que você começou lá fazendo desde o primeiro dia. Aí, primeiro eu fiz isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Aí eu vou chegar nisso. Exatamente. Né? E as pessoas querem... Vamos lá, a gente estava falando de lançamento, né? Vamos falar de Érico Rocha. Né? Cara, não adianta, você pode fazer igualzinho o Érico Rocha. Igualzinho, pegar, ir lá, conversar com ele, falar... Me ensina aí, Érico. Ele vai falar para você o que ele está fazendo, passo a passo. Você pode pegar o modelo, a estratégia dele, o que for. O mesmo capital, fazer o mesmo investimento, fazer tudo igualzinho. Você não vai ter o resultado que ele tem. Hoje o Google te dá, né? Qualquer coisa que você quiser fazer, você põe lá como fazer um lançamento, É. como fazer uma agência de marketing. E ele te responde. Então, supostamente deveria ser mais simples, porque a metodologia de estratégia, processo, SWOT, planejamento, ela existe de maneira muito mais gratuita. Eu precisei estar na faculdade para aprender. Mas o caminho, escolhas de caminho fácil. Você tem que fazer lá o que foi feito lá atrás, né, cara? Não E uma adianta. coisa que é bem legal compartilhar com vocês, que foi um despertar para mim semana passada, que eu fiz 9 entrevistas para a equipe de atendimento que a gente está ampliando, e eu ouvi de 4 pessoas, 4 ou 5, porque eu pergunto, né, gente, por que a Rise? Porque aqui vocês valorizam e reconhecem a importância das pessoas, vocês são uma empresa que cuida da nossa saúde mental, juro por Deus, foi a frase... E você ouviu de Saúde mental. 4 pessoas. Exato. E aí, eu me preocupei, Pê, durante esses últimos 5 anos, muito sobre como seria a imagem da Rise da porta para fora. Óbvio, gente, eu tive clientes que não deu certo comigo, eu tive clientes que eu demiti, vários, inclusive, porque eu não... São os melhores. Gente, eu não engulo cliente que não tem a nossa vibe, que não respeita a minha equipe. As pessoas que fazem parte da minha galera são apaixonadas por Tipo, por cliente fazem. preconceituoso, eu tenho certeza que você não gosta também. Porque Cliente arrogante, prepotente. que a Rise é bem diversificada, né? Tem gente de Muito. tudo quanto é jeito Cara, lá o e básico tal. que eu falo é o seguinte, respeita a minha história. Se você me contratou, é porque você não sabe fazer como eu faria e você quer a minha opinião. Então, deixa eu fazer. Perfeito. É simples, né? Eu tô do teu lado. E aí, eu comecei... Aquele dia me caiu uma ficha do seguinte. Eu me preocupei muito com a porta para fora e que funcionou. No início do ano, a gente teve uma campanha de aniversário da Rise que nós tínhamos sofrido um ataque de uma agência que não veio ao caso. E eu falei, gente, qual que seria a campanha legal para esse ano, né? E eu falei, seria tão legal se os clientes mesmo falassem que a gente está à frente do mercado para eu não precisar ficar falando uma coisa que, realmente, eu falar é bacana. Agora, se o cliente fala, é verdade. Esse foi o mote da campanha. E, gente,
quase todos os nossos clientes, com exceção de alguns por questões políticas, enfim, mandaram vídeos espontâneos, tá tudo isso na nossa rede social, dizendo, olha, eu escolhi a Rise por causa disso, a Rise é diferente por causa disso, a Rise está à frente do mercado. E aí marcas grandes e marcas pequenas, e aquilo para mim me emocionou muito, porque eu falei, bom, da porta para fora tá rolando, as pessoas estão entendendo o nosso DNA, nosso jeito de ser. Da porta para dentro, semana passada eu falei, gente, sem querer, querendo, nosso DNA, dos nossos sócios principalmente, trouxe uma cultura tão forte, porque assim, eu, o Rayan, o Tom, a Tal e o Aran somos muito parecidos em valores, princípios. Isso é importante. E hoje a nossa galera realmente assim quer fazer parte. E aí, eu hoje tive uma reunião com eles até e falei, gente, eu não quero funcionários e colaboradores e whatever, como vocês quiserem chamar. Eu quero sócios, eu quero que vocês olhem para mim, negociem comigo o preço de vocês, eu quero que vocês questionem o que vocês têm como ideia. Eu estou aqui para a gente crescer junto. E você realmente vê que são pessoas incríveis, que têm um currículo incrível e que escolhem estar ali compartilhando aquele ambiente com você. E, para mim, hoje, assim, transcendeu, assim, transbordou. Eu digo, da porta para fora e da porta para dentro, eu sou muito realizada com a empresa que eu ajudei a construir. E houve um tempo que a Rise era a Naitan. E hoje não, a Rise é a Rise. Legal. E você falou que teve um ano ali, né? Pelo que eu entendi, o seu primeiro ano. Que você não sabia muito bem o que você queria. Insegurança, né? Eu acho, Hugo, que assim, eu não tinha dinheiro, gente, R$0. Eu não tinha contatos. Né? Eu acho que hoje na Rise, qualquer um abre uma empresa e começa, gente. Só que o mais importante é contato. E eu pegar o meu celular e eu não ter nenhum 067 que eu ligasse. E eu vim de um lugar onde no sul eu ligava para aquela cadeia mental que faz assim, né? Você sabe quem falar com quem. E você tem que ser dada, rueira, bater porta, realmente fazer conexões, realmente mostrar a cara, ser julgada, sofrer certos questionamentos, porque o que eu vim fazer aqui se eu ganhava tão bem lá e eu tinha um trabalho tão incrível? E realmente foi uma decisão de que eu não queria mais trabalhar com a noite naquele momento, eu cansei da noite. E foi o maior desafio, assim, eu não conhecia uma alma na frente. E quando o meu irmão, o Rayan, trabalhava na Agilitar, e eu estava sozinha, a Rise era uma ideia minha, eu tive um sócio durante um tempo, depois eu continuei sozinha, questão de 3 meses, e eu fui para o final do ano em Florianópolis. Quando eu voltei de viagem, eu falei, eu vou embora. Em janeiro de 2017, quando eu voltei, eu falei, eu vou embora, não quero mais. Foi uma ótima ideia, meu currículo é maravilhoso, vou para fora do país estudar, vou para São Paulo. E aí, quando eu cheguei, o Raio ele ia para Porto Alegre. E aí ele me olhou e falou assim, olha, eu decidi ficar para trabalhar com você, que você me convidou, porque eu tinha convidado ele para ser meu sócio. Então, eu acho que se não fosse pelo Raio, eu não tinha ficado. Hoje, assim, se não fosse ele ter falado, tá, tamo junto. E a partir daí eu tive essa questão assim, hoje eu sou majoritária, mas vamos para Caneca Verde, se um dos nossos sócios falar que não, a gente escuta, a gente não entra em conflito. A gente tem debates, mas a gente não tem confronto e conflito. Então, hoje eu digo assim, ó, eu desafio alguém a fazer a gente brigar entre nós ou a gente se indispor. Porque hoje, se botar R$100.000 na frente, qualquer um de nós 5, a gente vai deixar os R$100.000 ali ou vai doar para o Maná do Céu. Mas a gente não vai deixar a nossa sincronia se perder. E isso é muito valioso. Isso, para mim, não tem preço. Isso é um dos segredos? Isso é um dos segredos. Gente do céu, vocês não podem ter ego. Nós não temos ego. Tu pensa se os meus sócios tivessem ego, que a cara da empresa sempre era eu, todo mundo só queria falar com a Naitan. Só a minha ideia funcionava, só meu atendimento prestava. E aí você trabalhar numa empresa assim, onde, ok, a gente construiu uma imagem deles, mas eles já eram fodas. Eles eram aquelas pessoas, só que eu sempre fui mais dada. Essa que era a única questão. E aí hoje eles... Mais dada como assim, no sentido do comercial? Você se relacionava mais? Mais pra frente, Eu sou a pessoa que eu estava sempre na rua, eu sempre estava me conectando com gente, eu sempre estava me apresentando. Eu sou aquela pessoa... A Tawane brinca, né? A gente vai em qualquer palestra, sei lá, palestra do agro. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu levanto a mão. Aí eu levanto e falei, oi, gente, eu sou a Naitan, da Rise Marketing. E eu só queria falar isso, não tem pergunta não, obrigada. E eu precisava ser notada, gente. É um brand. Então o povo falava assim, cara, e eu me fazia ser notada. Então, legal.
A minha galera fala, Anaita Por isso o cabelo vermelho? Também, nossa, eu era a ruiva alta durante muito tempo. Quanto você tem de altura? 1,80. 1,80. O salto vai para 1,90 e poucos, né? E infelizmente, em grande maioria do tempo, ele é necessário até para a pessoa. A maior parte dos meus clientes são homens, né? Então, para existir um respeito, uma linearidade ali. Você acha que isso existe? Tipo assim, você tem que, por ser mulher, você tem que se impor e mostrar mais trabalho? Você acha que tem um pouco de machismo? Você tem que, de repente, às vezes, já passou por alguma saia justa por ser mulher e cliente, às vezes, confundir alguma coisa? E você ser esse mulherão, assim? Já aconteceu alguma coisinha? Mulherão. Obrigada. Fê, já passei, mas eu sempre muito jogo de cintura. O Café de la Musique me ensinou isso. Eu nunca me deixei levar pela ostentação e pelas luxúrias e pelos caminhos mais fáceis. E eu sempre soube me defender muito bem. A gente comentou aqui antes um pouco, eu sou meio machona mesmo, né? Então, cara, quer brigar comigo? Eu tenho argumento, eu sei discutir de igual para igual. Então, nunca houve esse tipo de submissão, nem de mim para com o cliente, nem vice-versa. E os meus clientes, eles confiam muito em mim. Eu digo que minha teoria do marketing é aquele marketing de guerra, né? Que o cara era conselheiro do comandante. Ele ficava ali do lado dando uma opinião. Então, cara, você quer me ver feliz? É meu cliente ligar e falar, olha, eu tive uma ideia, eu queria saber a tua opinião. Vamos tomar uma? Nossa, isso para mim é tipo atingir o meu NPS mais high, porque o cara quer saber a minha opinião. Eu não quero estar ali para executar um job. E esse é o propósito da minha empresa, né? Tanto que a minha média de clientes hoje é 4, no máximo 4, para cada atendimento interno. Por quê? Porque a cada dia eu crio um processo novo de aperfeiçoamento dessa aproximação com o cliente. Gente, hoje a concorrência é altíssima. O que muda, geralmente, você confiar. Você ter uma conexão que fala, cara, não te troco porque, na boa, vai dar muito trabalho ensinar para alguém o que eu já te ensinei e você conhece a minha essência. Então, isso é muito importante no nosso trabalho. Tem né? uma coisa que eu tenho assim em mente, cara, eu não tenho... O grande segredo é prospectar sempre. Né? Você está sempre prospectando, bicho. Está sempre prospectando. Tanto gente que eu atendo normal, o cliente desde fase inicial. Alguém me liga e fala, fulano te indicou, vamos fazer um café, vamos fazer um hangout, faço reunião de briefing inicial, faço reunião de proposta, apresento proposta. Anaita, tem algo hoje que você não faz mais? Não. Não, eu faço... A equipe... provavelmente vai ouvir o podcast e vai dizer, a Anaita faz redação, faz briefing, faz produção de foto, faz... Eu adoro a operação. E no que você acha que você, como diria o outro, mais boa? Em cagar a ideia, né? Que eu tava brincando. Cagar a ideia, né? Cagar a ideia. Cagar. Gente, eu sento numa Cagar. reunião, os meus clientes falam assim, velho, você tem um negócio. Gente, eu sento numa reunião e eu... sabe? Se eu tô num dia que a maior parte deles, graças a Deus, meu senso de criatividade funciona de maneira abundante. É uma cascata constante de ideias. Eu olho para uma situação e eu consigo pensar várias ideias que envolvam marketing. E por que você desenvolveu, como você desenvolveu essa habilidade, ou esse talento, sei lá, ou como você tem um método que... Por exemplo, alguém está escutando a gente aqui, cara, eu sou muito ruim para ter ideia, eu demoro 20 dias para ter uma ideia, e você em 20 minutos tem 1000 ideias. Como que você pode ajudar essa pessoa? De repente, eu acho que falta muito nas pessoas um perfil executor, Pê. As pessoas têm ideias. Se você parar para pensar um pouquinho e você ouvir um podcast, você consumir um livro, ou você ver uma série, gente, o que eu aprendo com série, né? Tipo, cara, Billions, Suits, The Crown, você aprende muito sobre política, sobre negócios, sobre... enfim, tudo você tem que estar consumindo com algum fim que te contribua de maneira intelectual para o teu dia a dia, de uma habilidade. O problema é que as pessoas têm boas ideias e elas não executam. E muitas vezes elas se apegam a um perfeccionismo absurdo. Ela espera estar pronto, né? Gente, eu não tinha na minha empresa, não sei se você lembra dessa época, acho que sim, porque... Fala. Gente, Pedro Pereira foi meu cliente numa rave, Fui. tá? 2016 ou 2017. Eu produzi raves. O Bruno Zanetti, que aqui Zanetti esteve também. Verdade. Enfim, os meus clientes são os mais top, não adianta. E eu lembro, não sei se você lembra, que eu imprimi minha marca, a Rise, né?
O nome Rise, que significa ascensão, ascender, elevar, foi uma criação do Ryan. Um dia eu cheguei para ele e falei, eu quero uma logo, e veio o nome e a logo, eu nunca questionei. Eu casei com aquela logo, assim, e... Hoje, talvez eu teria feito algo diferente, porque em Campo Grande ninguém chama quase de Rise, vira Rise, Rose, Wise, mas enfim. E eu imprimi num A3 a minha logo, e eu fechava um negócio, eu tirava uma foto com o meu cliente com o meu A3. Lembro. Você lembra disso? Gente, não tinha R$1. E tipo assim, mas não era uma fachada. Mas não era o melhor cartão de visita. Mas eu não tinha... Cara, era o que eu tinha, eu fazia acontecer. Então, as pessoas têm muito, tipo assim... mas eu não tenho o melhor site. Mas eu não tenho grana para fazer ter o melhor embalagem. Eu não tenho como fazer, às vezes, o melhor atendimento para aquele cara porque eu sou sozinha. Faça o melhor que você puder, dentro das condições que você tem, enquanto você não tiver condição de fazer melhor ainda. É isso que eu acho massa. Eu sempre falo isso, né? A ousadia de você, cara... Falamos da Karina, né? Véi, enfia os doces no porta-mala e sai pra vender, cara. Não Foi assim fica... que começou o Café Beltrão, sabia? Não, sério? A gente entrevistou delícia ela. lá, Sim. gente. Não fica de enrolação, né, cara? Não, eu tô me preparando pra ela, isso. tipo, Cara, vai, pega, imprime uma Eu folhinha fujo de A3 gerúndio, gente. Vocês querem me deixar irritada ou a minha equipe me tirar do sério, é assim. Eu, infelizmente ou felizmente, tenho uma bênção divina que eu sei de tudo. Eu estou em todos os grupos de WhatsApp. Eu não sou centralizadora, mas eu sou ciente de tudo que acontece. Então, eu lembro. E, normalmente, o que eu lembro é o que está faltando. Sabe? Aquela coisa que você fala assim, cara, como é que ela lembrou disso? Foi a única coisa que eu esqueci de fazer. Estou planejando, pensando, bolando, criando, desenvolvendo. Cara, eu fico puta. Talvez Não desenvolver, faz, não planeja, executa, sabe? Mas eu preciso planejar. Claro, o planejamento é indispensável, mas sabe quando aquela coisa que a pessoa está ali planejando há 6 meses? Eu tive um namorado, a gente foi um dos primeiros namorados que eu tive, que Deus me livre, que ele não escute esse podcast na minha vida. Ele está planejando até hoje que ele vai ser. Meu Deus. E ele já era 10 anos mais velho que eu. Tipo assim, amor, bora, meu anjo, executor, cadê? É aquele perfil analista planejador, o cara fica... sim. No overthinking, que você fala, baby, o máximo que você vai ter é tipo um fracasso, um não, ou um problema. E na boa, isso vai te fortalecer. E as pessoas têm medo do fracasso. Tem. Muito. Eu vou falar assim, eu não tenho problema, por exemplo, de pedir desculpa. Eu ligo para cliente e falo, cara, é o seguinte, errei o prazo, não consigo terminar, preciso de mais uma semana. Desculpa. Tu desarmo, cara. Sim. Porque eu tô sendo sincera. É pior, é muito mais honroso, tem muito mais princípios e valores do que você falar assim, então, é que eu tive mais uma ideia, mas eu precisava finalizar o planejamento do que eu venho executando, e eu estou pesquisando, o cara fala assim, amor, para de me enrolar. Ninguém mais hoje em dia, gente, quer ser enrolado e é mais difícil enrolar. As pessoas percebem, elas sentem o cheirinho ali de uma enrolação, de que Às vezes ele não tem argumento, né, para falar assim, não, tá bom, né, porque ele não sabe, ele também não entende. Mas a enrolação, eu esqueci o nome daquele cara que era daquela escolinha do professor Raimundo, Armando... Não é da minha época. Cara, você falou isso, tava lembrando desse cara, bicho. Que ele ficava enrolando. É algum nome assim, eu vou lembrar depois até o final. Brasileiro. Cara, a pessoa percebe, velho. Para, você fala, sim, não tenha medo, caguei. Prefiro. Meu pai me ensinou isso, ele falou assim, negócio é o seguinte, vai dar merda? Vai, você vai me ligar, eu vou te ajudar, a gente vai resolver e vai limpar. Depois a gente conversa. E a gente conversava. E óbvio que não era legal. Só que quem melhor do que eu para te ajudar? Sabe? Eu falo para minha equipe, eu falo, cara, eu tô do teu lado. Eu falo para o cliente, eu estou do teu lado, então se você não abrir para mim, eu não consigo te ajudar. Então, às vezes, existe muito isso nessa geração de desconfiança. A gente vive hoje, por exemplo, os melhores resultados em marketing são através de análise de dados. Você performa em cima de dados. Hoje em dia, pelo amor de Deus, você tem dado de tudo. E tem gente que não quer os dados. Tem cliente que fala, não, eu prefiro não saber. Ou tipo, cara, isso não é efetivo, eficiente. Eu falei, gente, eu estou te dizendo que se eu tiver dados, eu consigo te fazer ganhar mais dinheiro. Você não quer os dados? Ou por desconfiança, ou por insegurança, porque a informação que vem às vezes dói, ou por falta de
confiança no processo, que é uma inovação. Então, hoje, assim, mesmo com tantas empresas provando que dados realmente executam um resultado muito próspero e, enfim, transcendem as expectativas de um planejamento, ainda tem muita gente que não sabe quem é o seu cliente e foge da informação. Então, é complicado. Se você não começar a confiar um pouco mais nos seus fornecedores, imagina se eu não confiasse no meu contador, né, gente? Quem que vai resolver? Ou se você quisesse ser centralizadora demais para você querer fazer tudo, você Exatamente. não ia conseguir cagar ideias, né? Exatamente, mas é o hábito, né, Pê? Leitura, convivências, as coisas que a gente vive O falando. que você está lendo hoje, por falar em leitura? Você está lendo alguma Ai, coisa? O gente, último livro que você eu estou leu? Capital Erótico, é o nome do Erótico? livro. É um conto? O que é? Não, é um livro que traz cases que realmente mostram a importância da gente trabalhar os principais capitais, que é o intelectual, o político, o social, e que o erótico sempre cai no esquecimento. Então, a gente tem, às vezes, um capital intelectual incrível, tem um capital político incrível, você não tem um capital erótico, que é o capital da negociação. É a arte da sedução, é a arte de você utilizar as suas skills que transbordam a teu favor. As pessoas não prestam muita atenção nesses detalhes. E a persuasão, né? Tipo, erótico, sedução, paquera, Exatamente. a compra, a venda, a negociação, tudo envolve. Até o Hudson, lembra que você falou que tudo, no inconscientemente, tudo cai em sexo? Lembra? Sim, sim. Uma vez As pessoas compram por 3 motivos, né? Ou saúde, ou relacionamento, ou sexo. Eu concordo. Totalmente, gente. E você abordar a questão erótica dentro de um contexto corporativo, porque o livro é totalmente voltado para o mundo corporativo ali, é estranho, né? A gente não tem essa cultura. Parece que você está falando de uma coisa que é proibida. E, pelo contrário, a gente vive cada vez mais num momento de diversidade. Você não tem que ser vulgar para você atuar com o teu capital erótico. Pelo contrário, você utiliza aquilo para potencializar. O livro te ensina o leitor a potencializar a sua sensualidade em prol do business, é isso? Exatamente. Tanto sensualidade quanto, vou dar um exemplo, quanto marketing olfativo. O capital erótico também está no olfato. Total. E tem alguma coisa assim que as pessoas são melhores? Como assim? No erótico, no político, no... Depende do que você se dedica mais, né? Tem pessoas que você vai ter um capital intelectual, que é aquele cara que ele é pesquisador da academia. Minha mãe é uma pessoa que tem um capital intelectual fora de série. Mas, muitas vezes, tu acaba pecando, por exemplo, em outros. O capital social dela, às vezes, não é tão acentuado, né? Agora, o ideal é você ter um equilíbrio, né? E ter relacionamentos, ter a social, ter o teu capital erótico, que é um cuidado até... Entra, inclusive, a parte de autocuidado, de amor próprio, que é algo muito que a Aline deve ter A comentado. Aline comentou bastante. Exatamente. Então, o que o Zanetti fala da terapia, no sentido da meditação, é justamente isso, gente. Total. É você trabalhar... Você consegue ficar quieta para meditar? Para fazer Não. Você é bem agitada e ansiosa, talvez, né? Muito. Inclusive, assim, por mais eu sou muito agitada, eu produzo muito durante o meu dia, só que mesmo assim eu comecei a me sentir deprimida por não achar que eu estava rendendo o que eu deveria. E aí eu comprei um planner faz uns 8 meses e comecei realmente a escrever os hábitos do meu dia. Então, por exemplo, eu marco com um marca-texto mesmo o que eu fiz naquele dia. Não no trabalho, fora do trabalho. Porque eu me sentia só trabalhando. E o trabalho em si, ele mostra os números de resultado. Mas arrumar minha cama é uma tarefa diária. Ter a minha conexão com Deus é uma tarefa diária. Fazer as minhas afirmações. E eu ainda não acho que eu tenha a maturidade que eu preciso para a meditação. Então, é um exercício que está na minha próxima pauta, assim. Porque é bem difícil. É bem difícil. Eu ainda tenho muitas angústias, muitas dúvidas. E, gente, a Rise vem crescendo uma média de 15% ao mês. Caramba! A gente cresceu na pandemia, 4 vezes. Por que você acha que deu esse crescimento, esse boom? Porque trabalha, né, Anja? Porque as empresas buscaram realmente se reinventar.
E nós somos referência, como você falou desde o início, em inovação. Então, quem procura a gente quer ouvir algo diferente do que o mercado de comunicação já ofereceu. E a gente fala, a gente busca, a gente pesquisa, a gente oferece. Sim. Então, começou realmente a ter esse destaque. E eu sou uma pessoa que nem você falou, a gente não para de prospectar nunca, né? Então, é sempre buscando. E até o Pedro falou aí, é uma empresa jovem, né? O que é uma empresa jovem? Espírito. Total. Gente, tá para nascer alguém que eu acho que tenha se habituado mais rápido do que o meu pai, que tem 49 anos, ao mundo digital. Meu pai hoje trabalha como diretor de uma empresa em Belém, na frente de inteligência de novos negócios, que são negócios digitais. Então, ele aprendeu muito mais rápido do que eu a utilizar essas ferramentas, tanto de mídia quanto de software, né? Então, e ele é uma pessoa jovem, né? O P conhece, eu não sei se você já conheceu meu pai, mas nossa, mas ele 49 anos, por idade ele é jovem. Totalmente, assim, jovem mesmo, de estilo de vida. Sim. Então, eu digo que a minha equipe, ela é jovem no sentido de a forma da cultura da empresa trabalhar, jovem no sentido de buscar sempre inovação e viver algo novo, mas a juventude está totalmente no espírito. Né? A minha, por exemplo, acho que está bem próxima do meu pai já. E olha que faltaria um pouco, mas eu tem dias que eu falo, gente, ele já foi pra balada aqui em Campo Grande, assim, vale, sem mim, gente. Tipo, aí peguei uma mesa e falou, não, cara, tô cansada, velho. Desse tanto, então. Sua mãe também, né? É bem jovem, ela sai contigo às vezes e tal, né? Super. E meus pais, assim, hoje eles estão em novos relacionamentos. E a minha madrasta e meu padrasto são mais jovens. Então, assim, meu padrasto acho que tem 36, minha madrasta tem uns 38, né? Então, assim, eles são todos muito jovens. Sim. A minha galera, eu digo assim, eu vou fazer um pacote de permuta com uma casa de repouso, porque a gente vai tudo junto, entendeu? Quando der 70, 80, todo mundo na mesma vibe, porque eu falei, gente, não tem... E é muito gostoso, é desafiador, mas é muito gostoso. Eu nunca tive aquela questão de, se der uma merda, eu ligo pro meu pai. Financeiramente falando. Emocionalmente, o apoio e a participação dos meus pais sempre foram 200%. Agora, financeiramente, era assim, me empresta 50, eu falo, tu me empresta 100, eu te empresto 50. A gente sempre foi muito junto, então, quem olha para mim, às vezes fala, nossa, Neitan, eu tenho realmente cara de patricinha, mas, gente, zero patricice. Eu sou extremamente raiz. E eu vou do lixo ao luxo, né, Pepe? Eu vou do podrão ao vinho de primeira linha, através de um jantar a 5 passos. E eu gosto muito de migrar nesse sentido. Da rave da rave a Valley. Né? É sobre isso. E eu acho que isso é grandioso. Então, me divirto sendo assim, não mudo, não. Onde que você acha que você aprendeu mais? Tipo assim, no mercado de entretenimento, no mercado de agência, publicidade e marketing, no mercado de luxo? Qual foi na TV, lá na RBS? Qual que você acha que foi a sua maior escola? O Groupon. O Groupon? Ah, legal. Eu já trabalhei no Peixe Urbano, sabia? Não, né? Muitos anos atrás. Quando eu tinha 18 anos, o meu gestor, Flávio Teófilo, inclusive todos eles, até hoje eu tenho contato, todos os meus líderes, todos os meus mentores. Eu apanhei tanto daquele cara, gente de Deus. Nossa, e eu dei tanto golpe. Você tinha quantos anos? 18. Sei. Tipo assim, reunião por Skype, 8 da manhã, sabe aquelas coisas assim? Então hoje, por que eu aprendi tanto? Porque eu aprendi que se eu quisesse fazer, eu precisava dar meu jeito, e eu trabalhava de busão, linda, maravilhosa. Cada contrato era R$150, eu fazia uma média de 50 contratos no mês. Era surreal, assim, a minha performance. E eu aprendi que o meu resultado dependia de mim naquela primeira oportunidade. Depois disso, eu aprendi com a RBS muito sobre limites, processos. Não é porque eu tenho uma ideia que a ideia vai ser aceita. Eu tenho uma cultura empresarial que está acima de mim e eu preciso respeitar as hierarquias e os processos. E eu era muito afobada, né? Então, a RBS me ensinou muito assim ao meu lugar. O Café de la Musique me ensinou muito a independência. Realmente, o compromisso dependia 100% de mim. E as pessoas confiavam muito em mim para que aquilo acontecesse. Então,
Eu tinha um compromisso que envolvia muito dinheiro, muitas pessoas, eu era muito nova e a resiliência de você ter de olhar para você mesmo e falar assim, bora lá mais uma, bora lá mais uma, bora lá mais uma. E aquilo não tem para quem chorar, porque em cima de mim só tinha o dono. Então, eu era o último topo naquele momento daquela pirâmide. E a Rise, a viver pela paixão. Realmente, hoje eu não... A Rise não é dinheiro, nunca foi. Eu falo isso para os meus clientes, falo isso para o mercado e falo isso no meu Instagram e não é pelo dinheiro. Ano passado eu recebi uma proposta que eu te comentei para ir para São Paulo e eu amo essa empresa, gente. Eu amo acordar de manhã, entrar lá e hoje a gente tem o Jorge, que é o nosso Golden, é o Steve George. Ah, eu vi um cachorro, Nosso né? mascote. Chama É Steve George. Steve George. É Jorge o nome dele, né? E o nome artístico é Steve George. E, cara, a gente realmente vive aquilo e eu amo a vibe que é estar naquele lugar. Não mudaria isso por nada. Para mim, o mais valioso hoje é realmente ter essa cultura empresarial. Você sonha de madrugada com seus clientes? Ai, gente, eu Jobs. sonho, nossa, total. Você acorda de madrugada cagando ideias? Acordo. Eu sonho muito com as soluções que eu busco. Hoje, inclusive, assim, um dos hábitos que eu estou tentando cada vez mais implementar é, tipo, 1 hora antes de dormir, eu realmente ficar lendo ou fazer outra coisa. Porque senão, gente, por Deus... O cérebro não para. Não, e eu caço referência. Eu sou louca do TikTok, Pinterest, Instagram e buscando referência, anotando ideia e delegando para a galera. Então, assim, é um exercício. É um exercício para mim não trabalhar no final de semana. É um exercício para mim não trabalhar de madrugada. É um exercício para mim eu falar agora eu tenho que ir treinar e isso é importante para mim também, tanto quanto eu estar na empresa. Porque senão eu ficava lá 24/7. Cara, eu tive que tomar floral para acabar com isso do trabalho. Eu tomo um monte de coisa. Tá? Sou totalmente hipocondríaca. A minha galera deve estar... Eu tomo remédio para emagrecer, remédio para assistir, remédio para dormir, remédio para ficar acordado, remédio para não morder os outros. Total. E tomo chá para fazer equilíbrio, e eu cheiro óleo essencial. É de tudo um pouco. É tudo que é santo, eu apelo, entendeu? Uma vez uma amiga da Dani foi lá em casa e ela falou, eu faço isso. Eu falei assim, então me conte mais, por favor. Ela me deu uma consulta ali na hora, falou assim, você precisa desses florais aqui. Eu falei, cara, eu desesperei, eu lembro até hoje, eu desesperei na hora que ela falou, porque ela relacionou todos os meus problemas, assim. Eu falei, caraca, mano, só de eu ter conversado ali com ela. Daí ela falou assim, então, por conta disso, você vai precisar disso. Eu posso montar o floral para você. Na hora que ela começou a falar aquilo, cara, era sábado à tarde. Eu falei, cara, tá fechada a farmácia uma hora dessa, só segunda-feira, né? Que era a farmácia de manipulação, né? Sim. Falei, putz, cara. Aí segunda-feira eu pedi, cara, de fato, me ajudou bastante. Eu acordava de madrugada aceleradaço, assim, ó. Toda noite, pensando em trabalho. Mas é prazeroso. Como se torna um hobby, gente? Eu tô assistindo, sei lá, um How I Met Your Mother. Aí vem um episódio de pizza. Aí eu falo, cara, isso aqui podia ser um pedaço de uma propaganda que a gente poderia fazer com o meme. Para o episódio, preciso ver qual é. Então, para mim, é muito involuntário. E eu tenho, nossa, tesão, gente. Meu trabalho é a minha paixão. Não mudaria nada. Legal. Se você não fosse publicitária, sei lá, não trabalhasse nesse ramo, você faria o quê? Não, ela não é publicitária, ela é RP. Sou marqueteira. É diferente, O povo não gosta de falar de marqueteira, eu faço questão ela tem de preconceito. assinar marqueteira. Gente, eu acho... Mas não tem nada de errado. Eu acho que veio esse estigma por causa da época lá daquele Duda Mendonça, lembra? Que era o marqueteiro do Lula. Não sei o quê, lá atrás. E aí ficou mal rotulado, né? Um significado errado. Marqueteiro quer dizer que o cara tá enganando, ludibriando. Mas a gente está reposicionando nele. Marqueteiro é quem faz marketing, Exatamente. Eu seria 2 coisas, já pensei. Uma advogada. Eu não gosto tanto de estudar, então não sei até onde. Eu queria, assim, ser advogada do SUTS, entendeu? Então, assim, mais por uma questão que eu acho... Eu gosto de SUTS. Gosto de negociação e tal. Mas, gente, vendedora. Provavelmente vendedora de... Eu falei isso pro Ianco esses dias. O automobilístico de luxo. Eu amo carro. Gente, eu sou muito menina. Meu pai fala, cara, como é que pode, né? Eu tenho 2 irmãos. Eu não compro uma bolsa jamais de 30 mil reais, mas eu troco as rodas de um carro, entendeu? Entendi. Tanto que eu vendi meu carro e falei que eu só vou comprar o próximo. Falo com o Zanetti direto sobre isso quando eu tiver grana para comprar o que eu quero. Eu gosto de carro, eu gosto de som, eu gosto de roda.
Então eu venderia carro. Qual que é o carro que você quer? Você pode falar? Ou que do seu sonho, Gente, sei lá? Um que... hoje o mais próximo seria um Compass, bem bonitinho, né? Mas uma Evoque, maravilhosa. Evoque. Vermelhona, assim, bem pretona também, né? Olha que machona. Você é um Jaguar, né? O meu é um Jaguar. Ai, acho lindo. Então, assim, eu acho que a caminhonete foi bem mais saudável para não arrancar os meio-fio das ruas, entendeu? Mas, gente, hoje por exemplo, a minha cirurgia que eu fiz ano passado, né? Eu fiz. Eu reencaustei do joelho aos ombros, né, gente? Assim, que eu sempre quis. Mas, por exemplo, desde os meus 15 anos eu queria fazer a cirurgia da prótese. E primeiro, quando eu tinha dinheiro, eu comprei um carro. Depois, quando eu tinha dinheiro, eu investi na empresa. Depois, eu vendi o carro que eu tinha e ainda investi na empresa. Então, sempre foi a empresa. Hoje, para mim, quando fala assim, mas tem que comprar mais tecnologia. Tá, então pega o dinheiro e põe na empresa. Eu não tenho essa ambição tão pessoal como talvez faria sentido em alguns momentos, né? Eu sempre foco muito, muito na empresa. A gente passa 90% do tempo lá dentro, gente. Para mim, a gente tem que ser muito feliz. A Tassiara fica louca, porque eu falo assim, a gente está tão bem hoje, vamos fazer um happy hour que R$600 a cerveja. Vamos ser todo mundo. Não. Ela fala assim, cara, meu DRE fica louco com você. Fala, lança como endomarketing. Que a gente gosta. Então, Lança como ação de cultura empresarial. Exato. Para engajar os colaboradores. E, cara, Bons drinks. Um grande sonho meu vai se concretizar agora, que assim, eu já fiz grandes eventos, né, corporativos, atendo o Banco do Brasil, atendo o Burger King em eventos no estado. E dia 28 de setembro vai ser o nosso primeiro da Rise, a primeira convenção Rise. Uau. Nosso onboarding 001 mesmo. E vai vir todas as pessoas que trabalham em outros estados, porque eu tenho 5 pessoas fora de Campo Grande já, Operação São Paulo e Sul. E fazer realmente um dia de imersão, treinamento, cultura, né, desenvolvimento de equipe, integração das pessoas sobre o nosso DNA. E isso, para mim, gente, é uma coisa que eu sempre sonhei, mas eu não imaginei que já fosse ser tão rápido. Legal. Né? Será que foi aquela hora que você comentou, né, que nunca se imaginou milionária, né? E que você tinha talvez um bloqueio com relação a isso. Será que foi na hora que você começou a destravar para isso que essas coisas começaram a acontecer? Com certeza. Como a gente comentou, eu fiz mentoria, né? Gente, investir na gente, né? Sim. Eu posso ter, às vezes, uma renda ajustada no meu financeiro ali, mas eu estou sempre investindo em estar próxima de circunstâncias, pessoas e novos conhecimentos. Então, eu foquei em ter uma mentoria, eu fiz o curso de Customer Experience do 4.0 também, dos guris de São Paulo. Do G4? Do G4. Ah, que legal. O Bruno Zanetti fez também. Eu e o Bruno, quando vai fazer uma reunião, se perde um pouco no foco. Assim, imagina. Que nem o Kudré, né? Não adianta. Então, investir na gente não tem preço. E, gente, por Deus, o que tem de conteúdo grátis hoje, cara... Semana passada, por exemplo, a Carol Cantelli fez o lançamento dela, porque posso falar? A melhor coisa de lançamento é que antes de lançar qualquer coisa, todo especialista tem que fazer 10 dias de live de graça. Sim. Entendeu? Primo Rico, Perini, fora os podcasts, que nem esse. E, gente, é só você querer consumir. Hoje eu acordo de manhã, enquanto eu estou me maquiando para trabalhar, eu estou ouvindo um podcast. Né? Hoje eu estou o tempo todo consumindo no carro, dirigindo, algo. Tal. Então, aproveitar essas oportunidades. É legal sair da empresa e ficar assistindo Netflix o tempo todo, ou vendo TikTok, ou enfim, sim, mas com qual é a tua visão sobre aquilo? Qual é a ótica que você está tentando absorver aquilo? Você está assistindo algo que vai contribuir para a tua vida efetivamente? Algo que pode ajudar no mundo que você está? Por exemplo, loja de roupa, quando lançou aquele Emily em Paris, que foi uma série que deu uma bombadinha. Ou, por exemplo, agora saiu uma que estava... The Bold Type, que é das gurias, que como se fosse a representação da Vogue. Gente, isso para as marcas de moda, de fashion, é super legal de você ter ideias e insights. Para o mundo de investimentos, você pega o mundo do business, dos negócios, tem muitas coisas legais. As pessoas são preguiçosas, na minha opinião. Você consumir conteúdo, a gente conteúdo está aí. Está aí, de graça. É aquilo, as pessoas
elas caíram naquela história do 6 em 7, né? Eu até tinha comentado do Fábio Cavalcante. Ele falou assim, cara, eu posso até ter feito um 6 em 7, mas em 7 anos. E tudo bem. Gente, tudo bem. Antigamente você fala, eu aprendi que empresas em 5 anos, a partir do 5º ano, elas poderiam ser consideradas empresas saudáveis. Sim, que a maioria não aguenta 5 anos. Hoje em dia o povo quer em 5 meses, está arregaçando, está vivendo uma vida. Vou dar um exemplo. Hoje a vida que eu vivo, de eu acordar às 6 da manhã, fazer um personal, aí eu vou pra agência, eu chego umas 9, por quê? Porque se eu chego antes, todo mundo dá uma surtada, então eu prefiro chegar depois, porque daí supostamente todo mundo tá lá. E ter uma rotina, sabe? De às vezes eu não trabalhar um turno, de toda terça-feira eu fazer minha terapia e depois eu, sei lá, ir meditar no parque ou ir no Mercadão comer um pastel, que eu adoro. Gente, eu adoro ir pro Mercadão sozinha comer um pastel, me dá muitas ideias, inclusive, que são os gatilhos que a gente identifica. Não foi... Isso foi agora, gente, faz 3, 4 meses. Antigamente, nossa, eu comia o que dava, eu fazia o que dava tempo e eu estava o tempo todo trabalhando. As pessoas não querem comer, passar pelo processo, né? Não quer carpir o lote, né? Não quer comer grama. E aí o importante, dividir com pessoas que estejam do mesmo propósito. Sim. Vocês aqui, por exemplo, vocês estão com um propósito com relação a esse podcast que é genuíno. Quando você tem sócios que não têm o mesmo jeito de ser como você, e eu não falo de gostos. Por exemplo, o Tom, que é meu sócio que você conhece, ama rock, é casado, tem uma vibe totalmente diferente da minha, gosta de mercado de investimentos. O Haran é super atleta, né? Joga no pezão agora todo dia da semana, treina 10 vezes por semana, é atleta. O Ryan mora em São Paulo já, tem uma vibe totalmente do drift, ele trabalha hoje, inclusive, como convidado do Globo Esporte, como locutor do Drift Brasil. A Tawane é a mais parecida comigo. E isso em nenhum momento nos desconecta. Isso são gostos pessoais. Agora, os valores pessoais, exatamente. princípios, isso que conecta. Isso é um só, né? Não tem como, eu tenho esses princípios. Não, princípio é princípio e pronto, né? Se você vai começar um negócio, você já pensa em você se destacar mais que os seus parceiros, você já está com um problema em alerta. Que é o que você comentou no início do ego, né? Exato. E, infelizmente, em alguns casos, ele é subconsciente. Tá. E, assim, você, qual o seu grande poder ali? Você falou do empoderamento e tal, né, cara? No que você... O Pedro perguntou, né, do que você é boa e tal. Mas tá, qual foi o segredo? Você me comentou já um segredo, né? Que não tem conflito entre os sócios, mas e o seu ali? O que você consegue? Se você fosse dar uma dica, se você fosse não a mentorada, né? Que você falou que fez uma mentoria, e está fazendo, né? Não está fazendo. Mas e você agora, mentorando? O que você falaria, cara? Resiliência, gente. Resiliência. Total. Automotivação, sabe? E paixão. Se aquilo não pulsar, eu paro todos os dias, Hugo, na frente da Rise, quando eu tô saindo de lá, porque eu entro no estacionamento. E eu olho para aquela fachada e a Rise, para mim, é uma pessoa. Quem foi pra balada comigo já me levou para casa algumas vezes antes, eu morava ali perto, eu pedia para parar o carro. E eu falava, olha que linda, gente, oi, meu amor, boa noite para você, mãe te ama, né? Mas tipo, você vê como uma então, pessoa filha, assim. Total. Então, eu percebo que você meio que parece que se emociona quando vai falar da Ryan. Bastante. Né? Parece que você começa até a chorar, não é? Gente, eu tenho, ou é impressão minha, não sei se é não, um cisco que toda hora tá caindo aí e tal. Não, eu tenho. É o meu grande amor, esse meu feito. E eu, nossa, eu agradeço a Deus todos os dias por fazer o que eu amo. É uma bênção nem para todos, né, gente? É uma coisa que tantas pessoas são infelizes muitas vezes no que fazem. E eu sou realizada. Então, acho que essa paixão mesmo que não tem explicação. Você quer mexer comigo, você mexe. Você quer me encher de osso, não vai me tirar do eixo. Agora, meteu a mão nos meus, que eu falo, na Rise, nos meus sócios, nas minhas pessoas. Eu já bati boca com um cliente forte para defender a equipe. Então, a minha equipe, quando eu olho para eles, eu sei se eles estão na bad, se alguma coisa aconteceu, se eles estão desmotivados.
Eu sempre ouvi de muitos mentores, inclusive da minha terapeuta, que eu devia não misturar mais a minha vida com a minha equipe. Porque aconteceu, durante muito tempo, os meus amigos eram eles, né, gente? Eu não tinha outra vida social praticamente, eu vivia com aquelas pessoas. E eu mudei isso por um tempo. E isso me deixou infeliz. Me deixou infeliz eu não poder conviver com eles, porque eu sabia que eu estava forçando um distanciamento que era saudável para o negócio. Porque tem gente que mistura, né? E eu prefiro hoje misturar e ver o que acontece. Porque eu estou aqui de boa com vocês, mas eu chamo e dou uma carcada. Eu sou bem, bem firme. E às vezes as pessoas não sabem lidar com esses dois momentos. Então, se eu puder dar uma dica para quem quer começar a empreender ou para quem quer empreender no nosso segmento, seja feliz no trabalho. A gente vende tudo que cativa. Agora, o meu maior diferencial de skills e competências é que eu vendo realmente... Eu sou extremamente persuasiva. Extremamente persuasiva. Não só de técnica, mas eu consigo te vender um cavalo morto, você vai levar para casa, vai tentar acordar ele, e você vai achar que daí ele tá assim, porque ele é assim. Massa. Eu vejo que você fala assim muito da venda, dizendo, eu sou boa em venda e eu gosto de venda. Gosto. Eu percebi isso. A negociação me excita. Eu sou uma pessoa que eu tenho tesão por negociação. Aquela parte de início de relacionamento, que depois vira namoro, para mim é a melhor que tem. Então, como é que eu mantenho isso vivo no meu trabalho? Porque eu sempre estou inventando algo novo para vender para o meu cliente. Então, eu consigo me manter excitada com o cliente. Porque se eu faço sempre a mesma coisa e eu não propor nada novo, eu broxo. Tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Então, eu preciso o tempo todo estar ali falando assim, cara, eu tive uma ideia, vou fazer uma venda. O cliente chega e fala, né? Então, eu falo, não, porque você vê isso aqui, assim, fazer... E eu vejo o cara e falo assim, nossa, velho, do caralho, então vamos fazer. Aquilo pra mim, eu saio de lá e falo, cara, meu dia foi foda. Consegui, mas aquilo me dá adrenalina. Uhum. E qual foi de repente, uma frustração que você teve, assim, ou de repente uma negociação que não saiu, ou alguma coisa que, sei lá, uma cagada que você fez, assim, que o cliente cagou na sua cabeça, sei lá. Mas ela falou que ela caga toda hora. Não dá, assim, tem que relacionar outra coisa. Mas deixa eu pensar, algum erro que eu já tenha cometido que foi uma coisa que, complicado. Tipo, putz, você ficou com... Não saiu como você gostaria. Ferrou total. Gente, qual que é o problema? Ou melhor, pegando aquele que você teve que pedir desculpa. Então, qual que é a dificuldade para mim em ponto A1? Vou dar um exemplo. Se você falou para mim encher essa xícara, né? E eu encher só a metade, e você tinha me dito que ela era inteira, eu já considero um erro. Eu tenho um nível de exigência absurdo. Eu realmente me esfaqueio demais com relação às coisas. Então, demora para eu entender que um pequeno erro não é um grande problema. Né? Às vezes, uma tarefa que eu não consegui cumprir hoje, para mim, se torna um problema. Eu chego em casa e vou fazer. Então, eu erro mais comigo do que com a empresa e com os clientes. Eu deixo mais devendo para a Naitan, eu peço desculpa para a Naitan todo dia, porque eu não me alimentei direito, porque eu não fiz o treino que eu tinha que fazer, porque eu não li o que eu devia ler, porque eu não estudei o que eu devia estudar. Mas a empresa eu tento não errar na proporção. Já teve mais novelas no sentido assim, sendo situações tipo assim, de inexperiência, né? Sim. De a gente mandar fazer um material impresso e não ter peito com a prova e cagar um material que era R$10 mil. De a gente fazer um evento sem um gerador e acabar a luz. E a gente ter que rezar para São Pedro para chover, que não voltava o evento. De questões financeiras, tipo de a pessoa que tinha na minha equipe em outros momentos ser mais inexperiente, que era o que eu tinha condição de pagar, e eu tinha essa pessoa me ajudando, e ela esquecia de pagar o imposto, aí vinha a multa do imposto e ser uma fortuna, coisas assim. Só que eu não considero nada vinculado a dinheiro um problema. Porque, gente, baixo de cabeça eu trabalho, então eu sou muito o espetáculo tem que continuar. A gente quebra o pau em casa, Legal. da porta para fora, o meu cliente tem a melhor experiência. Eu posso estar fodida, a gente vai dar um jeito de entregar para ele o melhor. Então, quando alguém chega para mim e fala, por exemplo, não deu para fazer, meu amor, acho bom você ter tentado realmente tudo. Porque se eu tentar e eu conseguir, a gente vai ter um problema. Aí não preciso de você aqui, né? A gente vai ter um problema. E normalmente isso acontece.
Então, quando eles vêm para mim falando, cara, eu tentei de tudo, é porque realmente eles tentaram de tudo. E mesmo assim a gente ainda tenta mais uma vez, né? Legal. Então, e eu peço desculpa o tempo todo. Nossa, o tempo todo. Tipo assim, hoje pro Zanetti que eu te comentei. Falei, olha, desculpa, achei que minha agenda da conta não deu. E tá tudo bem. O problema é quando você fica tentando ter tanto jogo de cintura que você acaba tropeçando. Então, como eu não tenho... eu sempre tive um trauma com relação a dedo na cara, assim, a ficar devendo para os outros. No passado, minha família sofreu uma falência e eu aprendi isso com meus pais sempre, a enfrentar. Eu tenho muita hombridade nesse sentido. Eu vou lá dar a cara e, ok, vai doer, mas eu vou resolver com hombridade. E eu não tenho uma pessoa hoje que entre na Rise porta dentro falando, apontando o dedo, falando que eu devo alguma coisa. Não tem uma matéria que possa sair sobre a Naitan ou sobre Rise que possa denegrir a nossa imagem no mercado. Eu não tenho rabo preso com ninguém, e nem a nossa empresa. Então, isso para mim, faz com que eu durma em paz. E tenha boas ideias, né? Porque aí você acaba não tendo que ter filtro, porque isso é para criatividade. A boa ideia vem daí, né? Se você deve muito para as pessoas, você acaba ficando capado. Em algum momento aquilo pecha em alguma situação que você não pode enfrentar ou afrontar. Então, eu cuido muito com relação a isso. Talvez algumas oportunidades financeiras eu tenha perdido justamente por isso. E onde você vê a sua filha, Rise, daqui 5 anos? A gente tem ambições, né, de estar em outros estados, mas a gente já está em São Paulo. Eu já tenho clientes em 8 estados diferentes, na verdade. Mas, cara, eu quero que a Rise tenha esse DNA, sabe? Eu acho que a única coisa que eu preservo muito é que a gente não perca essa vibe, que a gente, quando fica adulto, a gente perde a vibe de ser criança ou, enfim, que uns lembrem aos outros. Hoje eu falei pro Harry, eu falei, às vezes é um pifa, outro pifa, que a gente brinca de pifar, tipo, ai, cansei, hoje estou na bad, enfim. Falei, que bom que a gente reveza, então a gente se apoia, mas eu quero uma sede de conceito aqui em Campo Grande. Eu acredito abundantemente, assim, absurdamente na rota transoceânica. Eu tenho certeza que a gente vai virar um grande polo de grandes marcas e empresas. E, gente, para mim, que não sabia que Campo Grande existia no mapa, eu me mudar do Rio Grande do Sul para cá e começar do zero e olhar hoje o tanto que essa cidade já cresceu, o quanto eu consegui ter a oportunidade de ser acolhida pelo mercado aqui, porque eu agradeço muito a Campo Grande por isso, eu não tenho dúvidas de que eu quero morar e viver aqui. Eu gosto muito de viajar, mas eu sou a pessoa que tem que ter para onde voltar. Então, para mim, Mesmo aqui. depois de 3 meses sem chuva? Mesmo depois você vê. Meu Deus. Menino, foi desesperador, né? Mas, enfim. Foi. Mas, Exatamente. legal. Imagina que esse podcast ele vai ficar para a eternidade, né? Ai, gente. Né? Tipo, porque coisas na internet, muitas vezes, os barracos, os bafões, às vezes fica também para a eternidade. Os né? nossos netos, Os né? nossos Vão tá netos. vendo e Inclusive, tal. os meus programas de TV, né? Eu já fiz Terra Nova TV verdade. e tá na pauta na Record. A Tawane morre fazendo meme com a minha cara, por exemplo. Eu Eu amo, lembro, gente. eu- Até pular de bug jump com a câmera, eu já pulei pra aqui. Eu queria aparecer, precisava dar um jeito. Eu lembro desse, tá na pauta. Eu lembro. Então, imagina que, assim, isso aqui vai ficar para a eternidade, né? E, provavelmente, todo colaborador, funcionário da Rise, ou que, de repente, um dia pesquisar da Naitan, da Rise, na internet, vai ver o que você vai falar agora. Que mensagem que você falaria sobre você, sobre a Rise, sabe? Lembrando que vai ficar para a eternidade. Eu pediria, talvez, desculpa para algumas pessoas que já passaram pela jornada comigo, porque eu também sou jovem e eu também aprendi muito na jornada. E eu cometi erros que eu não cometeria de novo com relação a tratamento, às vezes até a ser um pouco rude, a não ter empatia com a minha equipe em outros momentos. E eu perdi nesse cenário algumas pessoas muito boas, Certo. mas elas me ensinaram muito, então por isso eu também as agradeço. E aos meus clientes, que são, para mim, o meu conselho, né? Acho que grandes empresas hoje têm conselhos deliberativos. Eu olho meus clientes dessa forma. Quando eu preciso de uma opinião, inclusive sobre a minha equipe, sobre gestão, eu peço para os meus clientes, porque ninguém melhor que eles para investir em mim.
Então, eu acredito que o fato de eu investir numa versão melhor de mim, como pessoa, como empresária, como empreendedora, faz com que as pessoas queiram conviver mais comigo e, consequentemente, fazer a Rise um lugar mais próspero e de resultados, assim. Então, que eu possa, daqui a 5 anos, então, olhar isso e falar assim, nossa, eu realmente consegui evoluir ainda mais e trazer mais próximo de mim essa missão, que hoje eu vejo que o meu despertar, que a gente vinha falando antes, é fazer as pessoas amarem a vida corporativa, a vida do trabalho, a vida do ofício, como eu amo. Porque, gente, eu tenho prazer, eu tenho paixão, eu tenho alegria, eu tenho entusiasmo e eu tenho verdade em tudo que eu faço. Isso é a melhor parte. Eu realmente vivo a minha vida. Eu não sobrevivo e tenho um trabalho para pagar as minhas contas. Muito massa. Massa. Legal, hein? A gente sempre, no final, assim, do podcast, a gente sempre vira 1 hora e pouquinho, a gente gosta de dar um presente pro nosso entrevistado. Na verdade, Olha. sempre 1h10, né, que a gente dá o presente. Olha. Tá certo ali, 1h10. E a gente estava falando antes de ligar a câmera, que você já teve que passar por algumas ressignificações, especialmente em relação a dinheiro, né? Sim. E então tem um presente que a gente vai te dar que vai poder te ajudar ainda mais nisso. Por favor. Simplesmente vai liberar 1 milhão. Ó, gente, amei. Existe um livro Eu que é do vi Márcio Micheli. esses dias vocês postando. Sim. Ele é um cara especialista em inteligência emocional, em ressignificação de crenças e tudo mais. E esse aqui é o último livro, o primeiro e último livro que ele lançou, mais recente. E ele fala muito sobre isso, sobre ressignificar, destravar crenças, especialmente de coisas do passado, de pais, de situações que a gente viveu e tudo mais. E ele ele é renomado nacionalmente por isso e, como o próprio nome diz, né? Se você resolve o passado, você decide o seu futuro. Amém. Sentou aqui nessa mesa Sentou, também, ele foi né? entrevistado, o podcast dele está no ar já. E aí a gente quer te presentear com esse livro. Muito obrigada, Pê. Amei. Não, peraí. A gente vamos vai assinar assinar, primeiro, mas a gente calma. vai Olha assinar que para você. lindo. Gente, é louco como o passado mexe com a gente, né? É muito louco isso. Eu, quando tinha 18 anos... 18 não, menos ainda. Meu pai me ensinou a fazer, planejamento da vida, né? E eu fiz que aos 27 eu seria noiva. Eu seria mãe aos 29. Já estaria casada. Nada aconteceu. Só que eu não tinha uma empresa e, cara, minha vida foi para outro lado e hoje eu não mudaria nada dela. Eu sou realmente muito realizada e eu espero que eu consiga transmitir isso tanto no podcast quanto no vídeo, porque, gente, não tem prazer maior do que nem vocês estarem aqui com o olho brilhando, fazendo esse projeto, ouvindo pessoas e levando mais informação para outras pessoas que buscam esse desenvolvimento. Sou muito apaixonada mesmo. Massa. Bom, enquanto o Hudson assina, a gente também vai te fazer umas perguntas finais aqui, para você falar a primeira coisa que vier na sua cabeça. Essa é a hora que dá problema, né? Essa é a hora que eu vou ter que hesitar. Me fala uma pessoa que é referência para você. Só uma? Vai, 2 então, vai. Minha mãe e meu pai. Tá. Agora, sem ser seus pais, no mundo, sei lá, uma pessoa que te inspira, um homem e uma mulher, por exemplo, nos negócios, no marketing, enfim. Ou que te ensinou uma coisa muito A importante. Grace Gioviani, minha mentora, Tá. realmente me ensinou muito. E grandes nomes. Cara, tem um escritor, que eu fugi o nome para mim, que é do livro Essencialismo. Você lembra? O Greg, não sei o quê. Esse. Eu já li 2 livros dele. Foi, inclusive, presente, o primeiro deles, de uma pessoa do meu time, que foi a Maitê. Mudou a minha vida. O Essencialismo? Massa. Eu vi você postando. Mudou a minha vida. Aquele livro foi assim, existe eu antes e eu depois do livro. Legal. Tem uma frase desse livro que me impactou muito. Você já leu? Eu não li ele inteiro. Eu não li também. Mas ele tá na minha lista lá, tá na minha estante e tal. Mas que é uma coisa que depois que eu absorvi isso, eu
olho para toda decisão que eu vou tomar, que você vai lembrar o que é. Tudo é não, exceto o óbvio sim. Ele fala, se não for um óbvio sim, então é um óbvio não. Por exemplo, você não precisa pensar se, eu vou investir na Rise. É óbvio que sim. Agora, se qualquer coisa que te perguntarem, você falar, vou ver, não sei, estou planejando, então é não, velho. Isso te economiza muito nas decisões. E ele fala no essencialismo. O cara que é essencialismo, ele já enxerga o óbvio sim, então facilita. Ele fala sim, não. Então tá, é sim. Me deu... Legal. Aquele livro me trouxe paz para eu realmente poder falar não. Eu realmente tinha bastante dificuldade com isso. Eu sempre precisava dar um jeito. Eu acho que eu não podia dizer para um cliente, por exemplo, sábado à noite, que eu ia ver para ele na segunda. Eu parava o que eu estava fazendo e eu ia resolver. E, nossa, foi... E o não saber dizer não escraviza a gente, né? Muito, muito. E posso falar, não mudou meu resultado, eu aprender a falar não, pelo contrário, eu adquiri mais respeito das pessoas ainda. Eu ouvi, de quem foi o podcast? Foi do Paulo Cuenda. E eu não lembro com quem era, eu não sei o nome do cara, eu só ouvi o podcast, eu não lembro o nome dele, mas ele era um fotógrafo. E ele estava contando que ele estava fazendo as fotos de uma campanha, se eu não me engano, da TAM, alguma coisa assim. E ele contando, ele falou assim, cara, de madrugada, eu fiz as fotos naquele dia, de madrugada a fulana, que era a diretora de arte, entrou em contato falando que tinha dado tudo errado e que eu precisava ir para lá aquela hora. Eu falei, não vou. Ela falou assim, não, como assim, você não está entendendo? É a empresa XYZ. Não vou. Eu falei assim, olha, moça, você não tem idade suficiente ainda para entender, mas um dia você vai entender que não vale a pena. Não vai mudar nada. Então, amanhã eu vou aí e eu refaço, sem problema algum. Sim. Cara, e a gente às vezes fica desesperado, né, cara? Um livro que você vai gostar muito também é O Poder do Agora. Isso é um livro assim que me trouxe muita paz também, igual o essencialismo trouxe para você, O Poder do Agora também. Vou colocar na minha lista. Tem um outro, A Única Coisa, também que... Eles vão todos nessa mesma linha de viver realmente o hoje, né? Viver o hoje e de você não se ocupar. E em vez de querer ser produtivo... Nada mais tanto que um monte de livro para a gente controlar a ansiedade. Às vezes bota as carroças da frente dos boi, da frente das carroças, da frente dos boi e vai indo, né? Quando vê já tá boi, carroça, boi, não sabe nem... Não sabe nem o que faz primeiro, né? Exatamente. Não sabe se bate no boi, se bate na carroça. É verdade. De repente você tá puxando a carroça com o boi em cima, entendeu? Aí você fala, gente, tá tudo estranho. É isso aí. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se você pudesse sair para tomar uns bons drinks, como você gosta de dizer, com qualquer pessoa do mundo, você teria 3 horas de papo para aprender, para fazer qualquer pergunta, só você e essa pessoa. Quem seria essa pessoa? Qualquer pessoa do mundo. Acho que Camila Farani, nesse momento. Por quê? Porque ela me inspira muito como mulher, como empresária e como força de trabalho. Eu acho ela inspiradora mesmo, assim. Então, por mais que hoje as pessoas às vezes podem escolher, por exemplo, um artista, né, ou enfim, não, eu busco por pessoas que poderiam me levar de um ponto A a um ponto Y, né, nem o ponto B. Legal. Um lugar. Hoje, Mykonos. Eu iria para Mykonos. Um lugar para viajar, um lugar para viver Rise, todo dia, o tempo todo, 24/7, amo. Melhor café é o da Rise, melhor água da Rise. Eu tenho que ir lá tomar um café. Melhor banheiro é o da Rise. Família. Tudo, né? Tanto que quando a minha se separou, que meus pais se separaram, foi um grande trauma para mim. Aí hoje eu olho para a situação como uma grande família. Então, assim, inclusive eu acredito ser o grande elo de tudo isso. A gente saiu esses tempos, meus pais, os novos pais, os novos irmãos. Hoje eu vejo o quanto eu tenho uma pessoa abençoada por ter tantas pessoas que me protegem, me amam. Eu consegui transformar isso em um presente e não em um karma. Legal. Morte?
Descansar, né, meu filho? Chega uma hora que, pelo amor... Aí emenda aquela última lá. Eu vou emendar a última, mas antes eu te perguntar, do que você tem medo? Medo É. de ser infeliz, de não constituir uma família, talvez. Quanto mais eu vivo, mais me distancio, parece, disso. E isso é algo que me assusta. Tanto que agora eu vou ter um cachorro, né, gente? Eu nunca fui uma pessoa pet-friendly ou lover. Agora eu vou ter um cachorro que é um Staffordshire. Não é o George. Não, o Jorge é do Haram. Tá. E eu vou George ter... é funcionário da empresa. É, da Rise. Mas o meu vai se chamar Job. Job. Então ele também vai trabalhar. São primos, então, primos. E porque eu preciso de novo Steve restabelecer essas conexões, assim. E eu tenho medo disso. Esse dia eu tava bem louca, procurando como congelar óvulos. Ah, por causa do Bold Type, né? Você assistiu? Né, cara, mulher é foda, né? A gente... tipo assim, a idade boa pra engravidar é a idade que eu tô, né, meu bem? E aí você começa a ficar meio paranoica, né? Tipo, o mundo nos colocou paranoicas com relação a isso, né? Então isso é uma coisa que me preocupa. Eu me tornar uma grande biografia sem uma família para deixar isso como legado. Ah, porque você quer ter isso, né? Quero. Tá por isso que te procura. Legal. E pra gente fechar agora, a gente sempre faz essa pergunta no final. Imagina que você tá no seu velório, e aí estão fazendo uma homenagem para você no seu velório, e vai estar escrito alguma coisa na sua lápide. O que seria isso? Ou o que você gostaria que fosse? Eu colocaria alguma coisa bem voltada, tipo assim, né, a Neitã Camati, né? Causou até o fim. Boa, ela tinha que ser. E eu já visualizo ali a Tawane chorando, Rara tocando violão. Falei, quero ver, não tem a precisão de PowerPoint com as minhas fotos, tudo, que eu vou ficar puta, eu volto. Tem que ter uma montagem, vocês né? eu quero ser cremada e virar pó de drink, sabe? Que é chique, sei né? isso. Pó de ouro. Imagina pó de Naitã, cara. Nossa. Olha que doideira. Que brisa. Confete da balada da Neitã. Gente, assim. Ai, Jesus, é isso aí. Você gostou? Se divertiu? Gente, Foi obrigada de pela boa? Legal? oportunidade. Hoje de manhã eu contei uma boa parte, porque entrou as pessoas novas do meu time, e eu gosto de contextualizar muito sobre mim, para as pessoas realmente entenderem que eu não estou ali para simplesmente cagar regra, né? Pelo contrário, eu faço parte da construção, efetivamente. E vim aqui com vocês hoje, eu digo assim, Deus vem me mostrando muitas coisas, o universo, enfim, eu acredito em todas essas nuances, e foi grandioso para mim. Eu acho que vai ser uma reflexão muito boa, assim que eu chegar em casa, ou também assim que o podcast sair. Gostei muito de te ver de novo, estou muito feliz em te ver feliz. Sinto sua energia, gostosa, alegre, né? Eu acho que dá pra gente inventar muita coisa junto. Hugo, foi um prazer também te conhecer. O ambiente, gente, muito agradável. Espero que eu possa vir me esconder aqui mais, porque a gente busca lugar para se esconder, né? E é gostoso. Então, parabéns, que o projeto seja sempre um sucesso, e contem comigo, com a minha família Rise e com a minha vibe. Show. Obrigado, valeu. Tamo É isso aí. Fechou. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.